Salut, ça va? Vamos continuar falando de câncer. Eu quero trazer um exemplo aqui hoje de uma pessoa de câncer que eu tenho na minha vida, que é a minha avó materna. Ela é a principal professora do signo de câncer para mim. Foi ela quem me criou, então eu consigo observar nela o significado prático do signo de câncer. Vamos lá. Ela é uma pessoa que, de alguma forma, é como se coubesse sempre mais uma pessoa no coração dela. Porém, ela é de alguma forma seletiva. O signo de Câncer é o signo da proteção da ancestralidade e da família. Quando ela, por exemplo, rejeita uma outra pessoa, é como se ela colocasse uma barreira. Tipo, aqui não entra. Aqui não faz parte da família. Aqui eu não vou integrar essa pessoa no meu mundo. Essa é uma forma de ação do signo de Câncer. Ela seleciona quem é família e seleciona quem ela vai deixar entrar. Esse é um exemplo. Porém, a Lua no mapa dela está no signo de Gêmeos, então isso modifica completamente as coisas. A gente tem a ideia do signo de Câncer como apenas uma pessoa família, caseira e tudo mais, que você imagina uma avó de Câncer e você deve pensar, nossa, então ela deve ser aquela que cuida, que faz comida e que nutre os netos e os filhos da melhor forma possível, do jeito dela. Ela não é muito fã de cozinha não, e olha que cozinha é uma coisa de Câncer. O que significa ela ser Lua em Gêmeos, né, para poder complementar essa imagem? Veja só. A gente estudou Gêmeos até agora há pouco e a gente entendeu que Gêmeos é um signo voltado para as relações, para o aprendizado, para a comunicação, para a fala, para a interação com outras pessoas a fim de aprender. Gêmeos tem a ver com a palavra e com a conversa. Então, pensa só. Se a Lua é a resposta automática dela, ela aparentemente é muito mais geminiana do que canceriana. Como eu conheço o mapa dela, eu consigo enxergar a parte canceriana nela, porque ela naturalmente é esse grande coração, representado pelo signo de Câncer. Isso aí eu consigo ver. Porém, a resposta automática dela para a vida é movimento, não para em casa 1 minuto. Isso é Gêmeos. Ela tem a necessidade emocional, porque isso é a Lua, de se movimentar, conversar, de estar o tempo todo falando. Ela gosta de recitar poesias, por exemplo, de cantar. Então, tudo que tem a ver com comunicação, palavras, ela age de uma forma automática, porque é o signo da Lua dela. Então, ela se movimenta o tempo todo, não para 1 minuto. A não ser que ela esteja deitada dormindo, né? Então, assim, saudades. Ela não para em casa. E ela é conhecida como uma pessoa muito querida, porque você imagina, você junta Gêmeos com Câncer. Uma pessoa que se comunica, que fala, e aí ela tem como fonte, que é o Sol, o signo de Câncer. Então ela é muito boa para poder fazer com que as pessoas se sintam familiarizadamente próximas a ela a partir da palavra, a partir da conversa, a partir das ações. Ela é o tipo de pessoa que, por exemplo, o vizinho que paga uma conta, a vizinha que paga uma conta, ela vai lá, pega a conta, pega o dinheiro, claro, e vai até o centro para poder pagar a conta para essa pessoa. Isso é Gêmeos, ela se movimenta o tempo todo. Então, assim, se a gente for olhar para ela só como uma pessoa de Câncer, tipo, ela é canceriana, fica muito vago. Então, para poder a gente estudar uma pessoa, a gente tem que olhar o mapa todo. E aí, vejam só, a gente estava falando, eu vou continuar ilustrando a vida dela. Eu não sei o ascendente porque eu não sei a hora que ela nasceu. Mas, por exemplo, a gente estava falando de Mercúrio também, né? Esse Mercúrio é a comunicação. Mercúrio é como uma pessoa fala, como uma pessoa se expressa. Ela é Mercúrio em Leão. Então ela tem um ar de teatralidade nos gestos dela. Você tem que ver, na hora que se aponta uma câmera para poder tirar uma foto, ela faz pose.
Essa é a expressão dela, esse é o Mercúrio em Leão. Gosta desse centro. Então a gente ilustra a pessoa, a gente consegue ver a pessoa refletida no mapa, mas a gente tem que olhar todos os pontos. Claro que eu estou simplificando muito, porque ela vai muito além disso. Cada pessoa ela tem uma infinidade de, de potência muito grande. Então, assim, ela é uma pessoa de câncer e realmente eu sinto que ela, quando quer cuidar, ela é a pessoa que mais cuida bem. Eu não tenho uma sequer lembrança da minha avó sendo carrasco comigo. Pelo contrário, ela não me dava a lua porque não conseguia buscar. O resto era tudo na mão. Isso é a parte de câncer. Era um amor silencioso. Ela simplesmente fazia, era ainda fácil eu ficar lá perto dela. Tudo para mim, tudo entregue na mão. Que esse é o gesto de amor dela, silencioso, elemento água. Porém, ela gosta de conversar. Se você parar para conversar com ela, não para mais de falar. Como a gente estuda a lua como um automatismo, ela, de alguma forma, ela, por falta de autoconhecimento e tudo mais, por mais que ela tenha 80 e tantos anos, não quer dizer que ela tenha uma super consciência evoluída, expandida. Porque precisa existir o esforço pessoal. Então é como se ela te passasse todo esse tempo de vida. Claro que não é somente dessa forma, mas é como se ela tivesse passado todo esse tempo de vida vivendo de forma automática. Tem o desenvolvimento de consciência natural das pessoas que não buscam autoconhecimento, mas quando você emprega um esforço no seu avanço, as coisas vão muito mais rápido. Você não fica apenas na maré. Pois é, então essa é a minha avó. Um exemplo do signo de câncer que eu tenho na minha vida e que representou para mim essa função da grande mãe, vamos dizer assim. Ela me dava o necessário. Porém, não quer dizer que os filhos ou os netos dela a enxerguem da mesma forma. Eu enxergo ela desse jeito porque eu olho para ela de forma objetiva. Eu tenho um mapa dela. Então eu consigo ver as características dela espelhadas aqui no mapa. Mas cada filho tem uma visão diferente dela, porque cada filho tem uma imagem materna dela criada dentro de si. Ela tem 7 filhos, hoje em dia 6. Então, cada filho tem uma lua no próprio mapa. Cada lua recebe a imagem dessa avó que eu tenho de uma forma diferente. Mas ela mesmo, de forma objetiva, é um ser humano de câncer com lua em gêmeos. Por exemplo, a minha mãe é lua em aquário, ela enxerga essa avó como aquário. Eu tenho uma tia que é lua em peixes, enxerga essa avó como peixes. Uma outra tia que é lua em leão. Outra tia é lua em libra. Então, assim, a imagem construída a partir dessa mulher, dessa minha avó, foi construída de uma forma diferente dentro de cada uma dessas filhas. E é assim, um filho nunca vai enxergar a mãe da mesma forma que o outro. Porque é como se fosse aquela mãe estava em outro período do desenvolvimento dela quando gerou aquela vida. E aquele filho vai ter aquela imagem da mãe construída dentro dele, de acordo com a necessidade evolutiva dele. E agora, por que isso? Essa é a parte do mistério. A gente não responde tudo. A astrologia nos mostra como funciona, mas por que aquilo é daquela forma, por que aquele mapa é daquele jeito, tudo que a gente disser além do que é objetivo se torna especulação. Por exemplo, só para finalizar, dizem por aí que o signo da lua no mapa de alguém seria o signo solar da pessoa em outra encarnação. Mas aí isso é uma coisa que nunca vai ser provada, então eu prefiro não olhar dessa forma. A astrologia kármica, que é uma vertente da astrologia, explicaria dessa forma. Eu acho válido, porque nos ajuda a trazer um entendimento. Mas eu prefiro focar no que é, como resolver e como lidar. Enfim, esse é o signo de câncer, essa é a lua, essa é a apresentação de uma pessoa de câncer na minha vida, que foi a minha avó, que é a minha avó.
Vamos continuar, tem muita coisa pra falar. Lua, mãe lua, brilha fulgurante, venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante. Lua, mãe lua, o seu brilho cresce e revele os segredos que você conhece. Lua, mãe lua, brilha fulgurante, venha sorrindo pra mim com seu véu brilhante.